Bom dia para você que a partir de agora acompanha a edição do ISFM News desta quarta-feira, 24 de dezembro de 2025, véspera de Natal. Vai ser uma edição diferente. Nós vamos examinar uma retrospectiva, os fatos mais importantes, os fatos que repercutiram mais aqui no ISFM News durante esse ano e também no Brasil e no mundo. A Lara Matos, especialista em gestão, Marcelo Pavão, advogado e jornalista e cinéfilo, vão comentar com vocês esses fatos da retrospectiva desse ano de 2025. A gente teve aqui durante todo o ano a sessão Trump causa. Então vamos começar com o Donald Trump, que causou muito desde o início do governo dele, em 20 de janeiro ele tomou posse, com a perseguição sistematizada aos imigrantes, principalmente imigrantes ilegais, e restrições a novos imigrantes. O ano começou assim nos Estados Unidos e terminou assim na União Europeia. Marcelo Pavão, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Lara. Um prazer estar dividindo a bancada aqui contigo. Igualmente. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Paulo, é um ano assim extremamente atípico, né? O Trump eleito em 2016, aí perde para Joe Biden em 2020 e volta em 2024, como a gente já registrou aqui, né? A segunda vez na história americana que acontece isso. E o homem veio com muita fome de querer fazer, muita vontade de querer deixar a sua marca. E decorrido um ano, né, quase um ano do governo Trump, né, então muitas coisas foram feitas. É óbvio que essa questão do tarifaço mexeu com o planeta, redefiniu as rotas comerciais, e isso é uma coisa que imediatamente não dá muito para se dimensionar, né, porque você tem a questão, por exemplo, aqui brasileira. Você tem produtores de soja, café, só para citar os principais, laranja, soja e café, e a China, por exemplo, comprou toda essa produção de soja do Brasil. Os Estados Unidos estavam com o tarifaço, o Brasil estava vendendo para outros parceiros. Depois, o governo Trump reduziu essas tarifas, colocou ao ponto anterior. E aí agora a gente está vendo com os produtores, porque virou realmente uma questão de mercado. O produtor, no caso, os nossos produtores brasileiros, eles estão simplesmente fazendo um leilão para quem vende. Esse foi o resultado imediato ao que o Trump fez. Para os americanos, hoje já se sabe, foi uma péssima jogada do presidente Trump, porque aumentou o preço para os americanos. E para os produtores, por exemplo, os produtores de laranja, eles não só não perderam, como eles tiveram um lucro de cerca de 50%, porque o preço subiu, disparou. E para quem vende, quando o preço dispara, a coisa fica. Então, o saldo, Paulo, nesse final de ano, é um saldo que eu vejo que para exportadores, para produtores, de passado o susto, foi um saldo positivo. Para o governo americano, deu uma empatada, quase aquele ponto menos, mas quem foi o grande perdedor foi o povo americano, que teve aumento de preços, azar deles. O Pavão passou para um outro item da pauta, que é o tarifaço. A gente, então, vai manter como ele começou, porque realmente a política do Trump, ela é uma política para médio e longo prazo, não é uma política para curto prazo. O que ele quer? Tarifa, impõe sobretaxa aos produtos estrangeiros que os Estados Unidos importam e incentiva que esses produtos sejam fabricados nos Estados Unidos. Nesse primeiro ano não deu certo, ele voltou atrás com o Brasil. A China, no final do ano, apresentou um superávit comercial de $1 trilhão, pela primeira vez, ainda em novembro alcançou esse valor, e houve inflação nos Estados Unidos, né? Mas, então, tem uma certa reversão. O Trump causou principalmente com as tarifas. Como o Pavão disse, ele redesenhou o comércio internacional, né?
Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia, Pavão. Prazer. Bom dia a todos. Sim, a questão é que quando a gente fala de commodity, aí ok, né? O problema é quando a gente fala de um produto industrializado que atendia iminentemente às características do mercado americano. Aí esse pessoal, de fato, teve problema. Estou falando aqui no Brasil, por exemplo, na indústria de calçados. Na gestão, tem uma matriz de análise de cenário que se chama matriz SWOT. O S é de força e o W é de fraqueza, desse acrônimo. O Brasil tem como força o commodity, mas ele vira ele tem como força o commodity e o que a gente sempre questionou, falta industrializar. A gente precisa trazer valor agregado para o produto final para a gente lucrar mais. O que a gente faz? A gente exporta commodity e acaba comprando um produto de valor agregado que é produzido, industrializado em outro país. Nesse caso, a nossa fraqueza até então, que seria a commodity, virou força. Por quê? Porque em face de não ter mais o mercado americano, a gente consegue capilarizar essas commodities, como o Marcelo disse, soja, laranja e outros, para outros mercados, como o asiático, que tem uma população enorme e esse povo precisa comer. Agora, quando a gente fala de um produto de valor agregado, então, a época da taxação, os empresários de calçados, madeireira, eles perderam muito. E máquinas muito específicas para o mercado americano, eles perderam muito, porque assim, para você pivotar, ou seja, mudar totalmente o produto para atender a necessidade de um outro mercado, não é do dia para a noite. Então, nesse ponto especificamente, a gente também teve perdas. Agora, já estamos, né? Estamos falando de algo que já aconteceu. Olhando sob o viés de agora, ele teve que flexibilizar, né? Como o Marcelo apontou, o consumidor americano sentiu no bolso, né? E eu também penso que é o jeitinho Trump de fazer, né? Ele traz algo no seu extremo para causar, literalmente, e aí depois ele vai negociando até para mostrar que quem tem o poder é ele. Ainda, em relação à postura brasileira, o Brasil, no final do século passado com o Fernando Henrique, mas principalmente no início desse século com o Lula, ele se direcionou para o mercado da China e da Índia. Também África do Sul, BRICS, não é? O Brasil é o maior produtor mundial, maior exportador mundial de alimentos in natura, é o maior exportador mundial, agora é também de alimentos processados. E as duas maiores populações do planeta não estão nos Estados Unidos, estão na Índia e na China. Então o direcionamento do governo brasileiro nesse ponto é perfeito. Agora, voltando para a pauta aqui original, aliás, a gente pode acelerar uma pauta que é a ação do governo Trump no meio ambiente. Um dos grandes eventos do mundo nesse ano foi a COP30 no Brasil. Muita gente entendeu que seria um elemento importante no combate às mudanças climáticas, Pavão. Acabou não sendo, porque no texto final não se fala da transição de combustíveis fósseis para a energia limpa. Mas o Trump aí causou muito, né? Ele revogou a lei do canudinho de papel, de plástico, a proibição do plástico. Ele revogou o controle de vazão em chuveiro, ele cancelou a participação, voltou a cancelar, que ele já tinha feito no Acordo do Clima de Paris. Ele ignora a questão das mudanças climáticas. Olha, Paulo, vamos tentar fazer uma pequena contextualizada nessa situação. Primeiro, COP30. Você sabe onde foi a COP29? Azerbaijão. O que se falou sobre a COP29? Muito pouco. O mundo não falou sobre a COP30. Tá? Então vamos começar. Quem falou sobre COP29 foi talvez o Azerbaijão ano passado. Quem falou sobre COP30 foi o Brasil. O mundo nem tá aí para a COP30. Por quê? Porque são medidas que os governos vêm tomando, medidas que precisam de consenso e basicamente de dinheiro dos ricos e poluidores. Tá? Então, quando se fala muito em COP, porque a COP isso, que a COP aquilo, a gente está falando do nosso quintal.
E vai ter a COP31 ano que vem, que se não me engano vai ser na Turquia, e ninguém vai falar da COP31 como ninguém vai falar da COP32. A coisa deveria ser mais efetiva. Aí eu faço um pequeno gancho com a ONU. É outra instituição que perdeu seu sentido. É lamentável ver que 194 países fiquem à mercê de um que fale não. E é essa a realidade hoje que a ONU existe. Se um dos 5 intocáveis fala o não, o assunto que for não passa. Então a ONU perdeu seu sentido de existência. A COP30, ela fez seu esforço, NXZ falhas aconteceram, enfim, como todo ano acontece, só que aconteceu até um incêndio no Brasil. O grande problema do Trump é que o Trump fala para o seu eleitorado. Ele falava durante a campanha e fala ainda hoje. Então, quando ele fala drill, baby, drill, fure o seu quintal, se você for analisar o que é isso na prática, são pessoas que, se perfurarem um lençol freático, estão acabando com a própria água. Essa é a realidade. Isso está acontecendo direto. Por exemplo, agora 2 semanas, depois de 30 anos, Miami vai ser governada por uma democrata. O Trump está perdendo as eleições dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele acenou para o povo carvoeiro, para a indústria, que é o cinturão da ferrugem. Ele acha que todo mundo vai voltar a construir, a industrializar da noite para o dia, e nem daqui a 3 anos, nem daqui a 4 anos. Porque há 40 anos, os produtos americanos vêm made in China, Taiwan, Singapura, Hong Kong. Não se fabrica mais nada nos Estados Unidos. Vietnã. Então, você falar para o empresário, volte a investir, por que eu vou fazer isso? Está garantido? Então não está garantido isso. Então, é uma situação. O Trump mexeu no jogo, ele jogou com a plateia, só que a plateia agora está, sedenta de resultados. E os resultados não estão vindo. O mundo desperdiçou mais um ano na aceleração do combate às mudanças climáticas. Elas chegaram, elas estão aí. A gente tem tragédias em várias partes do mundo durante todo o ano. E a COP30 foi mais uma oportunidade desperdiçada de se fazer realmente um acordo, né? Será? Eu não sei, Paulo. Eu acho que é mais para inglês ver mesmo, né? Eu não sou contra esses movimentos onde as nações pensam sobre o que elas estão causando. Mas é muito pro forma, né? É muito para fotografia. Porque, na real, as coisas não acontecem. Nós havíamos comentado aqui durante o ano sobre isso. E eu confesso que eu tinha uma esperança. Mas agora o Pavão me abriu um olhar do tipo... A gente falava só disso no Brasil. Então, como é pauta de todos os jornais... Você acaba querendo que o resultado seja positivo. Mas veja, Lara, aí o Pavão também. A China, que era a grande vilã nesse processo, ela tem uma política de meio ambiente para 2060, né? Mas continua, Paulo. Por isso que também o Trump não arreda o pé. E eu faria a mesma coisa no lugar dele. Qual é o inimigo número 1 dos Estados Unidos? É a China. Você ia revogar a proibição de canudinho de plástico? Não digo isso, mas eu quero dizer, ele se posiciona contra uma nação que também polui e a sua arqui-inimiga. É sobre isso. E ele é altamente competitivo, ele está lutando justamente por o que ele acredita. Porque assim, para os Estados Unidos se desenvolver, crescer, ele precisa poluir. É essa a questão. A China é um país dessa monta porque polui. Porque, de alguma forma, você tem que queimar combustíveis para a indústria, etc e tal. Então, assim, existe aí um dilema. Qual é o nosso limite de crescimento, de desenvolvimento econômico, sem que a gente, de fato, polua da forma que a gente polui? Isso que precisa ser conversado. Só que os países que mais poluem e que são os mais desenvolvidos economicamente, eles não querem conversar sobre isso. A China, ok, ela tem um plano, mas ela também não reduz como poderia. E os Estados Unidos não entram na onda. Não, e o Brasil que defendeu essa ideia na COP30, da transição energética, da eliminação dos combustíveis fósseis, aprovou a exploração de petróleo. Entendeu? Ali do lado da COP30, uma semana antes da COP30. Para fechar essa parte do Trump, ele começou o ano cumprindo uma promessa de campanha que é, Lara, a perseguição a imigrantes, principalmente imigrantes ilegais,
e a União Europeia também impôs restrições no final do ano, que a gente vê que é uma tendência dos países desenvolvidos. Mas tem também as digitais do Trump no acordo de paz entre o Hamas e Israel, que foi um dos acontecimentos mais importantes desse ano no mundo, né? Sem dúvida, Paulo. Em relação à questão da imigração, o Trump já trazia isso na sua campanha. Então, não foi uma novidade. É que ele foi bem radical, como em tudo que ele faz, né? Então, a questão das deportações, ele foi muito taxativo em relação a isso. A mudança na política de imigração, principalmente quando a gente fala de asilados, proteção temporária, porque lá eles têm uma política de proteção temporária. O visto de trabalho e para trabalho e para estudante, ele também colocou na pauta, então houve muita restrição. A fronteira com o México ele fechou totalmente, enquanto Biden tentava ali alguma coisa, ele foi lá, fechou praticamente toda a fronteira. A admissão de refugiados também tem uma política, eles estão reavendo isso. E, por fim, os green cards começaram a entrar sob investigação. Então, assim, já era uma política que ele defendia na sua campanha e ele foi lá e cumpriu. Mas existe também, como você bem disse, esse movimento na União Europeia. Porque assim, Paulo, é muito complicado, né? Eu gostaria muito que os países não tivessem as barreiras geográficas, porque a gente poderia, como dizia John Lennon, ter o direito de ir e vir, né? O mundo pertence a nós e não necessariamente você é dono de um território, enfim. Mas não é isso que acontece. Tem muita mudança cultural, né? Essa migração toda, e muda totalmente a característica de um país. Porém, existem questões de guerra onde os países precisam sentar à mesa e conversar o que fazer com essas pessoas que de alguma forma padecem sobre isso. Então, assim, é um problema muito complicado. E a União Europeia está muito taxativa em relação a isso. São 27 países membros que estão trazendo sanções e iniciativas para os imigrantes deixarem o bloco europeu. A questão é, quem vai ficar com esse povo? Só que teve já uma queda na imigração na Europa de 20% nesse ano. Então, assim, eles estão com isso em campanha, só que está diminuindo o número de imigrantes. E só para fechar em relação à questão dos Estados Unidos com o Netanyahu, teve um papel preponderante o genro do Trump. Se eu não me engano, ele se chama Kushner, né? O sobrenome dele, é isso mesmo. Porque ele é judeu e a família dele era próxima do Netanyahu. Então eu vejo que o Trump, sabiamente, tinha lá os seus interesses e tendo dentro da família, inclusive dentro de casa, um especialista que foi muito estratégico nessa negociação, ele se aproveitou dessa oportunidade e é o que a gente está vendo agora. A União Europeia mostrou para o mundo que, ela falou do Lennon, a Lara, mas o Raul Seixas brasileiro, ele definiu as fronteiras é o Lennon brasileiro. entre países como cercas embandeiradas que separam quintais, né? A União Europeia, de uma certa maneira, liberou essas fronteiras, mas agora foi uma fronteira geral para o imigrante, não é? Olha, Paulo, é um tema com duas vertentes assim bem diferentes. Foi uma tendência de 2025 Exato. Também, né? Essa restrição à imigração. Era um caos previsto. Quando teve aquele êxodo da Síria, do Afeganistão, que milhões de pessoas se deslocaram pelo mundo e em direção, basicamente, à Itália, à Alemanha, à Grécia, era de se esperar que algo muito preocupante fosse começar a ocorrer e como começou realmente a se espalhar pela Europa. Hoje, as informações que se tem da Europa é que, tirando os focos turísticos, a situação não está legal na Europa. Não está legal, porque países que tinham a sua vida absolutamente dimensionada, calculada para a sua população, de repente tiveram cidades. Me foge agora uma cidade que é a de entrada dos imigrantes na Itália. Tem uma cidade, a primeira, simplesmente uma vez e meia a população chegou de imigrantes. Nossa. Então não dá para você administrar isso. Então é um movimento, que nem a Lara falou, é um movimento que está em prática, porque eles falaram assim, chegamos no nosso limite. Não dá para garantir comida, trabalho, sobrevivência para todo mundo se não parar de chegar gente. A Itália ficou desesperada. A Grécia precisa de dinheiro dos outros países para continuar existindo, né? Porque na Grécia 70% da população é servidor público. Então chegou um caos
que se não entra dinheiro da União Europeia, diga-se Alemanha, a Grécia não paga salário. E o que a gente está vendo? Não está sendo incentivado um movimento de retorno dessas pessoas. Então, não há como a gente via na década de 80 e 90, olha, vamos reconstruir o Iraque, vamos reconstruir tal país. Não se ouve, vamos reconstruir a Síria, vamos reconstruir o Afeganistão, vamos reconstruir localidades destruídas pela guerra para que essa população volte. Então, fica aquele entrave. Quer dizer, ele é um imigrante, um asilado político, mas e agora que seus países estão com regimes democráticos ou semidemocráticos, eles não voltam. Cria um problema. Nos Estados Unidos, a questão da imigração é totalmente diferente. Os Estados Unidos são da forma que eles são por causa dos imigrantes. Então, assim, quem que é americano, tirando o indígena americano, todos são imigrantes. A política do Trump, mais uma vez, o que ela fez? Ela visualizou e objetivou aquela coisa, eu vou tirar do imigrante e vou dar para o americano. Um ano depois, o que a gente está vendo? Uma imensa quantidade de empreendimentos americanos foram à falência. Por quê? Porque não tinham trabalhadores, não tinham pessoas. Então, Paulo, a questão da imigração... Aqui no Brasil mesmo nós tivemos problemas sérios, porque vários asilados políticos que vieram da Ásia ficaram prisioneiros nos aeroportos que não podiam sair até o momento que foram identificadas pulgas, sarna, por causa de falta de higiene. Então, é uma questão... Roraima também, venezuelano. Exato. Né? É uma questão, Paulo, mundial, essa questão do êxodo populacional, que não há a menor condição de ser discutida individualmente. E volto a falar, é uma pena que nós não tenhamos hoje uma organização internacional para reequilibrar isso. E só para fechar, Paulo, a questão da guerra do Hamas, lá, de Israel. Tal qual foi feito com o Irã, quer dizer, o Trump fez uma notícia, acabou a guerra. E aí ficou o Ayatollah de um lado falando, mas acabou como? E aí o Netanyahu do outro, acabou como? E os dois lados ficaram sabendo do fim da guerra por causa de uma mensagem em rede social do Trump. É uma nova, quando a gente está falando, o Trump, ele tem um poder que só uma pessoa em todo o planeta tem, é ele, hoje, o detentor desse poder, e ele simplesmente espalha o medo, porque ele fala, eu posso fazer, eu vou fazer. O único que hoje está peitando ele, e eu acho que não sei qual é pior, é o Putin ou o Trump. Eu não sei quem é pior, porque os dois estão falando assim, eu tenho o botão aqui, o dedo e o botão. Ah, eu tenho o míssil. Aí começa a montar. E aí a minha preocupação, em algum momento, e sempre acontece um momento, alguém faz uma besteira. E essa besteira pode custar milhões, talvez até bilhões de vidas. Então é muito preocupante o nível como está, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então você dorme, amanhã você pode ter um Twitter novo do Trump ou um Twitter novo do Netanyahu. Ou, você não vê o Netanyahu? Ele tá numa situação tão esdrúxula que se ele sair do cargo dele, ele é preso por corrupção. Sim. Então, assim, a gente está falando que o mundo está na mão de um corrupto, condenado no próprio país, que se deixar o poder do seu país, ele é preso. É o multiverso da loucura. Agora, só existe uma pessoa no mundo que o Netanyahu obedece, que é o Trump. Mais ou menos. E só existe uma pessoa no mundo que peita o Trump com igualdade de condições, que é o Xi Jinping na China. Agora, vamos falar de alguns grandes sucessos do ano de 2025, e o Pix é um deles. Sim. No final de novembro, Black Friday, e coincidiu com a primeira parcela do 13º no Brasil, mais de 300 milhões de movimentações, um recorde no Pix. A gente brincou durante o ano, Lara, que o Trump se irrita com a coisa terminada em X, né? Ele não gosta do Pix, ele não gosta do BRICS, né? Mas o Pix é um sucesso, né? O Pix é um sucesso, inclusive ele está sendo exportado. Eu não sei que país, eu ouvi esses dias que estão conversando para entender como é que o Pix funciona, que eles querem adotar isso. É que, na realidade, né, as grandes bandeiras de cartão de crédito, Visa, Mastercard,
que são americanas, elas estão padecendo muito. Eu atendi uma executiva da Visa e ela já havia atentado para mim, né? De que existe uma grande preocupação acerca da perda de poder do cartão de crédito perante uma transação tão automática, sem custo e que caiu na graça da população. Eu comentei aqui esse ano, né, que o Campos, que era até então presidente do Banco Central e que foi uma das pessoas responsáveis pelo Pix no Brasil, ele estava fazendo uma viagem para o Nordeste com a esposa e aí tinha, enfim, uma senhora vendendo um picolé e ele foi comprar e ela falou, olha, eu tenho, né, pode fazer Pix. E ele ficou muito feliz, ele falou, meu Deus, né, olha o que a gente está gerando, olha o que a gente está causando. Essa mulher, ela não vai deixar de se desenvolver economicamente porque ela está usando um mecanismo que atinge desde o mais necessitado até as pessoas que, enfim, têm mais recursos. Então, vamos ver até onde isso vai, né? Porque assim, infelizmente, quando alguma parte poderosa deixa de ganhar, alguma regra aparece para azedar o lado de quem está se beneficiando, que é a população, de uma transação tão simples e barata. Os criminosos também se adaptaram ao Pix e passaram a aplicar golpes, não é, Pavão? Sim, claro. No final, o Pix foi um sucesso durante o ano todo de 2025 e no final de 2025, nesse mês de dezembro, o Banco Central colocou um aplicativo à disposição do usuário para ressarcimento rápido, para evitar golpes, não é? Paulo, analisando para trás, se a gente for lá desde do início do Pix, que no início muita gente torceu o nariz, eu não vou fazer. Só que eu penso... Foi no governo Bolsonaro. Foi, e eu penso que justamente por causa do fator pandemia, o Pix não teve como ser segurado. E aí eu entro no comentário que a Lara fez. Porque os bancos, as instituições tradicionais, os gigantes, eles não, eu penso isso, que eles não se atentaram para o perigo que estava sendo gerado e que foi colocado no mercado. Hoje, o Pix, ele não tem como segurar mais. É o que a Lara falou. O mundo está começando a prestar atenção. Por quê? Porque, vocês vejam, aqui no Brasil, nós tivemos durante décadas 5 grandes bancos mandando no país. Qual que é o primeiro banco hoje, o principal? Nubank. É um virtual. É um virtual. Então, essa mudança já diz muita coisa. Por exemplo, Paulo, vamos lá. Qual o programa jornalístico brasileiro dos últimos 25 anos que não é patrocinado por instituição financeira? Todos são. Tanto que falar sobre mercado financeiro em jornal de TV aberta, ou mesmo alguns jornais de TV, é quase um tabu. Se fala assim no rodapé. Por quê? Porque é quem está pagando o salário. De repente, o Pix veio e passou feito uma boiada por cima das instituições financeiras, que é o que a Lara está falando. Agora é tarde. Agora, executivo de banco, de financeira, está querendo falar o seguinte: o que eu faço porque eu quero mudar de profissão? Porque essa aqui vai acabar. Exato. Ela vai acabar. Hoje, aquele povo que está ganhando muito, mas muito, ele vai ver que daqui a 3 anos vai ser obsoleto. Por quê? Hoje você faz o Pix, você desfaz o Pix, e quem ganha com isso? Ninguém, porque é uma operação gratuita. E aí os outros países estão começando a ver. Então, peraí, tudo aquilo que a gente está de joelho para banco A, B, C, não é necessário? Não é necessário. E aí nós estamos vendo a evolução tecnológica, como você falou, para o bem. Porque hoje você tem uma transação absolutamente distribuída do bilionário à pessoa que vende bala na rua, né, no semáforo. Você tem todos unificados com uma única operação, né? Então, e não se precisa mais. Ontem eu ainda utilizei um negócio, um amigo meu, eu falei assim, olha, você me paga tanto, deixa um pouquinho, eu ainda falei pra ele, pra fazer saldo médio. Ele falou, saldo médio? Me desculpa. Porque você lembra da época do saldo médio? Deixa na conta corrente fazer saldo médio por causa do cheque especial. E mudou. Esse é assim, o maravilhoso mundo novo, positivo, é o Pix, Paulo. Olha, 7 horas e 30 minutos, a gente vai parar para o intervalo, mas veja, foi um sucesso absoluto o Pix,
300 milhões de movimentações num único dia, no final de novembro, sucesso do ano todo. Outro sucesso foi a novela Vale Tudo, da Rede Globo. Depois do intervalo, o Pavão comenta. Quer eliminar aqueles quilos extras de forma rápida e saudável? O emagrecedor da ISTV Shop acelera o metabolismo, queima gordura e reduz o apetite, ajudando você a alcançar um corpo mais saudável. Ele possui em sua fórmula o Psyllium, que é uma fibra solúvel natural. Ela absorve a água quando misturada aos líquidos, podendo aumentar em 20 vezes o seu tamanho, formando assim uma massa gelatinosa, limpando as paredes intestinais, eliminando toxinas e resíduos. Com ingredientes naturais, ele aumenta sua energia e disposição para o dia a dia. Sinta-se com mais autoestima e bem-estar. Peça o seu emagrecedor através do WhatsApp ou através de nosso site. Você emagrece de forma natural e saudável com o emagrecedor da ISTV Shop. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Você tem dificuldades para dormir e acorda cansado? Experimente a melatonina da ISTV Shop. O suplemento natural que regula seu ciclo do sono de forma segura e eficaz. Com apenas uma cápsula antes de dormir, você relaxa mais rápido e desfruta de um sono profundo e reparador. Sem riscos de vício e sem efeitos colaterais, nossa fórmula de alta qualidade promove noites tranquilas e dias mais produtivos. Diga adeus às noites em claro e desperte renovado. Faça agora mesmo seu pedido através de nosso WhatsApp ou pelo nosso site. Dormir bem nunca foi tão fácil. A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Voltando com o ISFM News desta quarta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, uma retrospectiva do que aconteceu de mais importante no ano de 2025. Quem comenta os fatos importantes do ano com você é a Lara Matos, que é especialista em gestão, e o Marcelo Pavão, que é jornalista, advogado e ele é também cinéfilo. Então,
eu queria que você comentasse os grandes sucessos do ano. Ainda Estou Aqui, ter conquistado o Oscar de melhor filme estrangeiro, é uma façanha. Talvez seja repetida no ano que vem pelo filme O Agente Secreto, pelas indicações que já teve, pelos prêmios em Cannes, pelas indicações ao Globo de Ouro. A novela Vale Tudo, refeita, foi de novo um grande sucesso, Marcelo Pavão? Olha, Paulo, eu primeiro sou... Você é noveleiro? Sou noveleiro, sempre fui. Eu sou geração Vila Sésamo, para os mais antigos. Eu sou daquela geração, início dos anos 70, que a diversão, tirando a escola e a brincadeira de rua, era a televisão. Não tinha... Hoje você falar para criança que, olha, não tinha internet, que não tinha telefone celular, que a criança fala assim, mas como? Como é que vocês viviam? Né? Então, eu sou daquela geração Vila Sésamo, vi todas as séries e tal, e sou noveleiro desde muito pequeno. Por exemplo, a primeira novela que eu realmente me lembro, vi muitas, mas a que eu realmente eu via de forma assim, coisa absurda, chama-se O Casarão, de 1976, eu tinha 8 anos. A Laura não tinha nascido ainda? Não, todo mundo aqui é mais 2 aninhos eu tinha. E aí o que acontece? Era uma novela que se passava em 1900, 1920 e 1976. E eu falava assim, como é que pode o ator velho ficar novo, não sei o que, a história, e aquilo já estava me chamando pro cinema. E uma das novelas que eu guardo na minha cabeça, que para mim marcou, foi a Vale Tudo, de 1988, início de 89. Por quê? Como cinéfilo, eu tenho uma predileção pelos personagens que são os vilões. Quando eles são muito bem construídos, a gente vê o Freddy Krueger, a gente vê o Darth Vader, a gente vê o Hannibal Lecter, só para citar alguns, os vilões, e é impossível você passar por uma Beatriz Segal, de Odete Roitman, quando ela falava, ela colocava para fora tantas coisas que eram naquela época chocantes, mas a gente tinha assim, não, as pessoas muito ricas, muito empoderadas, tal, e tinha essa história. E o confronto com a Maria do Carmo, que era a Regina Duarte. Tá? Então, tinha aquela coisa do sofredor, daquele que era traído, toda hora que era roubado, e do rico poderoso, a banana no final da novela que o Reginaldo Farias deu. Bom, corta de 88, inclusive a véspera de Natal de 1988 foi quando se descobriu quem matou Odete Roitman. Nossa, era muito Não bom. foi por acaso, era uma novela icônica. Quem assistiu... viveu aquele momento, era muito, muito legal. O que aconteceu este ano com o remake de Vale Tudo? A diretora resolveu mexer no texto. E aí ela fez uma novela nova, baseada num texto antigo. Sinceramente, eu acho que a escolha de alguns personagens não foi legal e a novela não atingiu seus objetivos. Foi um grande sucesso, os personagens são icônicos, a Débora Bloch estava excelente, mas, sinceramente, o original é muito melhor. Eu acho que o que essa novela veio mostrar não é que as pessoas não têm mais interesse na TV aberta. Elas passam a ter interesse quando o produto é bom. Exato. Ainda que tenha tido alguma modificação. Você roubou esse comentário do Gustavo Silva, né? Ele falou isso? Ah, então olha aí, Gu, por isso que a gente se dá bem. Mas é justamente isso, assim, Gustavo eu não assisto. Silva é o do quadro de celebridades daqui do ISFM News, e ele falou exatamente isso. Eu acho que eu percebi isso, porque muita gente voltou a assistir televisão, que já não assistia mais, que fica no YouTube ou mesmo nos streamings. Eu particularmente não acompanho, mas assim, o que eu gosto, e aí eu cheguei a ver o último capítulo, a gente sempre, quem não acompanha, vê o último. Eu vibro com as interpretações. Então você comentou sobre a Débora Bloch, que atriz, que talento. Eu vibro com o elenco da Globo. Nesse aspecto, eles são muito pontuais. Então eu acho que é isso, que é uma boa história, né, Paulo? Você como um cronista sabe o valor de uma boa história. Agora, Pavão, a gente falou do sucesso de Vale Tudo, né? Falou sobre o sucesso do Pix. Um grande sucesso desse ano é o do Walter Salles, Ainda Estou Aqui. Fernanda Torres, Selton Mello, A Conquista,
A Fernanda Torres nem ganhou o prêmio de melhor atriz, ganhou em outro, ganhou no Globo de Ouro. Globo de Ouro, melhor atriz drama. Melhor atriz drama. Mas o filme ter conquistado, pela primeira vez no filme brasileiro, conquista o Oscar de melhor filme estrangeiro. Primeiro Oscar brasileiro, vamos começar por aí. Exatamente. E pode ser repetido no ano que vem, talvez pelo filme, O Agente Secreto, e talvez até pelo ator, né? O Wagner Moura. Wagner Moura. Paulo, o Ainda Estou Aqui, inclusive nós estávamos na mesma sala no primeiro dia de exibição do Ainda Estou Aqui. E a gente primeira semana, né? Primeira semana, e a gente presenciou uma cena, todo mundo querendo aplaudir, mas ninguém sabia se queria aplaudir ou não, e ninguém aplaudiu, e depois a gente ficou sabendo que nas outras sessões as pessoas aplaudiram. Assim, o filme Ainda Estou Aqui, ele é realmente uma obra que pode ser passada em qualquer lugar do mundo, porque fala sobre assuntos que as pessoas... Só que o filme, ele tem um esmero, ele tem uma trilha sonora absolutamente redondinha, atores muito bem encaixados. As imagens do Rio, lindo. Uma narrativa, assim, muito bem feita, uma métrica do cinema bem feito. E ele é impactante, porque ele não é piegas, ele não fica, num chororô, e nem numa exaltação às pessoas. Ele mostra pessoas normais, pessoas comuns, pessoas... E uma obra baseada num livro. É baseado... Sim, mas aquilo é cinema. Então, o que a gente está começando a ver hoje no Brasil? E a gente está vendo agora com Agente Secreto. Infelizmente, nós tivemos muitos cineastas, produtores, que faziam filmes para eles mesmos. Então, assim, é um filme que eu fiz para eu assistir em casa... E aí, gente, você tem que fazer uma obra, você está botando, é uma criação. E aí o que a gente está vendo hoje? Realmente a arte, a beleza do cinema nacional, ela está aflorando na sua melhor técnica, na sua melhor concepção, com editores de fotografia, com roteiristas especializados em cinema. Não aquela tal história, eu fiz de qualquer maneira. Então, hoje nós estamos vendo um cinema profissional do Brasil, muito bom e competitivo com o mundo todo. Não precisamos dizer que, por exemplo, o Wagner Moura ganhou o melhor ator em Cannes, né? O diretor ganhou melhor diretor em Cannes, está ganhando em vários outros. Mas a gente não pode se esquecer que os prêmios, e principalmente o Oscar, é uma ação entre amigos. Não é uma premiação do melhor ou daquele... Não, geralmente quem tem mais amigos, quem tem mais network... dinheiro e vai ganhar o Oscar. Por quê? Porque nós acompanhamos a Fernanda Torres, o Walter Salles, o Celton Mello, eles ficaram dando a volta ao planeta Terra diversas vezes, promovendo o filme. Eles ficaram de 6 a 8 meses sem fazer mais nada, a não ser a promoção. É assim que os filmes gigantescos de Hollywood, dos streamings, eles funcionam. É exatamente dessa forma. Então, se houver a dedicação, como se fala muito, Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar da Fernanda Montenegro para o Central do Brasil. Porque a Fernanda Montenegro, naquela época, foi convidada também para fazer toda essa procissão e ela falou, não tenho paciência, não vou. Então já se sabia que o voo era limitado, porque não é apenas a interpretação, o pós... Não sei se todo mundo prestou atenção, mas a Fernanda Torres, ela trocava de vestido 4, 5 vezes por dia, com 4, 5 cabelos por dia, com 4, 5 maquiagens por dia. E ela não dormia. Então ela ficou absolutamente dedicada a isso. E o objetivo foi atingido, porque ela ser candidata a melhor atriz no prêmio Oscar por um filme não falado em inglês, né, e falado em português, que o americano odeia filme legendado, e para você votar no Oscar, você tem que assistir todos os filmes de uma vez só, ou seja, você tem que ficar 10, 12 horas numa sala de cinema para você poder votar. Então, quem é que ganha o Oscar? Ganha quem conseguir convencer mais gente a assistir o filme. Não que o Ainda Estou Aqui não mereça, mas ele colheu o trabalho que ele fez. Se o Agente Secreto também seguir a mesma trilha, pode abocanhar alguma coisa. Agora, preste atenção.
tanto no Globo de Ouro quanto no Oscar, o grande vencedor vai ser um filme iraniano que concorre pela França, chamado e foi apenas um acidente. Esse é o grande nome para o Oscar e para as premiações do ano que vem. Anota aí, Paulo. É um filme que está vencendo não apenas a Palma de Ouro de Cannes, ele já levou, mas está concorrendo inclusive no Globo de Ouro como melhor filme drama e melhor filme internacional. Eu penso que o grande segredo de um filme, como numa palestra, é a capacidade de transportar o espectador para dentro da tela ou para cima do palco. Eu me vi na Fernanda Torres, eu me coloquei naquele lugar, eu fui muito empática. Eu falei, o que essa mulher sofreu? Aí, Paulo, aí é sucesso de bilheteria. E eu acho que esse é o grande segredo do filme, fora toda a questão técnica, né? Sim. E o que ele falou é muito pertinente. Campanha, hoje não é só a obra, a arte em si. É toda a campanha que você faz por trás, a política, o networking, é um trabalho, é uma indústria. E tomara que o agente secreto tenha essa consciência. Eu acho que eles já entraram nessa consciência, né? Os produtores, quem faz cinema no Brasil já entendeu a fórmula. A interpretação da Fernanda Torres é uma interpretação de expressão, né? E tem uma curiosidade muito louca, que nas cenas finais tem a Fernanda Montenegro fazendo a Eunice. Nossa. O mesmo papel que a Fernanda Torres A fez. indústria cinematográfica, no início, perguntava quem foi o maquiador da Fernanda Torres. Porque deixaram ela com idosa, perfeita. E aí depois iam descobrir que era mãe e filha. Então, isso é a magia do cinema. Por exemplo, quem assistiu o filme, na hora do atropelamento do cachorro, o cachorro era um personagem. O cachorro era um personagem. As crianças, aquela coisa. Então a gente se coloca aquela coisa que nem você falou, de se colocar no lugar dos personagens, não se empatizar com o filme é muito difícil. E quando entra aquela música do Erasmo Carlos, nossa, maravilhosa, de fundo, aí você fala, gente, esse filme aqui. E outra coisa, são algumas alegrias que a gente guarda. O primeiro Oscar a gente nunca esquece. Eu pulei muito, eu gritei muito o nome do Brasil que a gente leva. É um prêmio? É um prêmio, mas a gente precisa desses prêmios e o próximo tem que ser o Nobel. A gente tem capacidade para ter laureado pelo Nobel e a gente não tem até hoje, porque antes de tudo tem uma regrinha básica para o Nobel. Nós precisamos abraçar o candidato ou a candidata. Então não adianta lançar um candidato ou uma candidata e quem não gosta começar campanhas contra. É por isso que a gente não tem, mas vou vibrar muito e talvez mais se o Nobel vier. Só um detalhe, 2 cenas muito marcantes. A da foto da família. Sim. E a da lanchonete, quando ela tá com os filhos e ela vê famílias. Nossa, olha, você vê até guarda na memória. É maravilhoso. Sinal que impactou. O sucesso de Ainda Estou Aqui marcou profundamente o ano de 2025, como disse Pavão. É a primeira vez que um filme brasileiro conquista qualquer tipo de prêmio Oscar, né? O cinema brasileiro. Já teve brasileiros, Carlos Saldanha, né? O desenhista, por Rio já foi premiado, mas a produção brasileira é a primeira vez. O Carlos Saldanha concorreu, mas ele não ganhou. Então, mas a produção ele concorreu por uma produção que não era brasileira, né? Que era uma animação muito lindíssimo. interessante. Arara Azul, com canção, concorreu ao Oscar de Carlinhos Brown. E ele é genial, né? O Carlos Saldanha, assim como essa produção Rio. Agora, um outro grande sucesso de 2025, a gente vai falar brevemente, rapidamente de esporte. Os treinadores estrangeiros fizeram sucesso absoluto no Brasil nos últimos anos. Nesse ano, excepcionalmente, o treinador campeão brasileiro e da Libertadores é brasileiro, Felipe Luiz, do Flamengo, que fez carreira na Europa. Mas tem o Abel Ferreira, tem o Luiz Castro, tem o do Cruzeiro, o Guanais, né? Tem vários treinadores estrangeiros fazendo muito sucesso no Brasil. E nesse ano, o treinador estrangeiro chegou na seleção brasileira. Carlo Ancelotti, italiano, com muita simpatia, com muito jogo de cintura, assumiu a seleção brasileira. Paulo, É um dos grandes destaques do ano. Profissionalização.
faltava chegar à CBF a profissionalização do futebol. Todos os jogadores eram profissionais, menos o treinador. O treinador era aquele que juntava 10. Qual é a história, Paulo, das seleções brasileiras de futebol? Os técnicos sempre eram ajeitadores. Você vê, todos os campeonatos, os técnicos eram aquele... De repente, nós temos hoje, pela primeira vez, não é o primeiro estrangeiro, que a gente já teve português, mas pela primeira vez nós temos um técnico que tem proposta, que tem condição, que tem método e que vai atrás. E aí a gente começa a ver que qual é o problema dos técnicos brasileiros? É que eles acham, de uma forma bem melancólica, que basta eu ter sido jogador para eu ser um técnico. Que basta eu ter alguém que me indique para ser técnico. E não é assim. Nós estamos vendo o Davi Luiz, por exemplo. Por que ele está sendo? Porque o cara ficou na Europa durante quase 20 anos. Ele assimilou... Felipe Luiz. Davi Luiz é o cabeludo, né? O Felipe Luiz. E aí, de repente, você vê que os métodos que ele está colocando são os métodos que na Europa se colocam. Da mesma forma que a gente vê isso no Rogério Ceni, por exemplo, que foi estudar e trazer métodos. Ou seja, ou os técnicos se profissionalizam e estudam para isso, ou então vão ser meros aglutinadores de jogadores, ganhou, perdeu, pega a sua rescisão contratual e fica assim. É por isso que nós ficamos para trás. E a gente tem que começar a rever também essa questão de descobrir novos talentos no Brasil, e quando está saindo da casca do ovo já é vendido para ficar lá na Europa, às vezes nem relacionado e no final das contas se descobre que o plano desde o início era abafar aquele jogador, porque um outro italiano, francês, belga, na mesma posição poderia se destacar, então eles anulam um jogador muito bom brasileiro para poder dar visibilidade para o outro. Ou seja, puro negócio. E se a gente não se tomar conta disso e reter essa molecada aqui para crescer, por exemplo, o Neymar. Quando o Neymar saiu do Brasil, em 2011, ele já saiu direto para as cabeças, né? Para titular. Por quê? Porque estavam aqui, nós ganhamos Libertadores, estava no Santos. Hoje, o jogador, ele começa a despontar, ele já é vendido, ele é negociado. E aí ele é, muitas vezes, pulverizado. Então, se o futebol, a gente está falando de cinema, profissionalização do cinema, de todas essas questões políticas e tal, e a gente chega no esporte. O esporte precisa e deve se profissionalizar, mesmo quando a gente está falando de esporte amador. As federações precisam ser profissionalizadas, os incentivos, porque não dá para você ficar pensando em Olimpíada e só 6 meses antes é que você vai ver o que você vai fazer ou não. Então, há necessidade disso, e eu espero que ano que vem a gente traga o caneco para cá, porque quando tá tudo errado, o Brasil sai campeão. Agora é interessante, Lara, que a seleção brasileira, nesse ciclo pós-Copa do Mundo de 2022, quando o treinador era o Tite, ela teve 3 treinadores que são gabaritados. O Ramon Menezes, que era treinador das seleções de base, como interino. Depois o Fernando Diniz, que é o treinador do Vasco hoje, campeão da Libertadores pelo Fluminense. E depois o Dorival Júnior, que ganhou títulos no Santos, no Flamengo, no São Paulo e hoje está no Corinthians. Mas quando a gente olha para esses 3 desse ciclo e olha para o Carlo Ancelotti, a impressão que a gente tem de treinadores gabaritados no Brasil, como Dorival Júnior, Fernando Diniz, Ramon Menezes, é meia boca. Dá essa impressão, né? Meia boca perto do Carlo Ancelotti. Exato. É um homem extremamente preparado, né? Um profissional extremamente preparado. Por mais que tenhamos talentos aqui, que é o que você está considerando. Mas para mim são casos claros de menos política e mais trabalho. É a junção de talentos. Existe uma escola europeia de treinadores. Então, eles estão trazendo essa metodologia para cá e nós temos jogadores talentosíssimos. Eu acho que o Brasil acorda de uma ilusão de que só o talento dentro de campo garante. Já não garante mais. A complexidade do esporte hoje, em busca de medalhas, o investimento que é feito, não dá para perder tempo.
Então, os resultados vão aparecendo. As SAFs vão mostrando que quando você profissionaliza, você tem resultado. Porque nada mais é do que administração de recursos. Talentos como jogadores, os recursos financeiros. E assim, é uma paixão nacional, né? Haja vista cada vez que tem uma final. Então, você vê mulheres cada vez mais indo torcer, crianças, os estádios lotados. Então, vamos olhar com critério e com seriedade sobre isso. E eu acho que essa junção, ela só tende a dar bons frutos. Agora, o ego dos treinadores nacionais, que precisa baixar, eles vão ficar para trás mesmo, né? Porque me parece aí que nos últimos dias, esses treinadores estrangeiros foram criticados pelos treinadores nacionais. Cala tua boca, vai estudar e volta e mostra resultado. É isso que o povo gosta, né? E quem ganha mais dinheiro é quem resolve o problema, Paulo. Então, quem está reclamando é porque não está enxergando uma oportunidade e, enfim, né, deixa o barco passar enquanto tem outras pessoas se beneficiando por pura competência. Um momento constrangedor do futebol nesse ano foi protagonizado pelo treinador Oswaldo de Oliveira, né? Ele, na presença do Ancelotti na CBF, ele criticou a contratação de treinadores estrangeiros no Brasil. Então, Paulo, só para fazer um comentário, começa pela ética. Se você não tem ética profissional e se você não tem um mínimo de senso de onde você está, porque o que ele fez foi, tipo assim, como é que se explica aquilo lá? Não se explica. Constrangedor. Né? Então, assim, começa pela ética, sabe? Na hora que a gente tiver ética em prática, a coisa começa a melhorar. Agora, a gente teve grandes destaques esportivos no Brasil esse ano. A Raíssa Leal, a seleção feminina de vôlei. No surf nós tivemos novamente futebol de salão feminino, vários destaques. O Bortoleto na Fórmula 1, o Brasil volta a ter um piloto competitivo, judô. Mas o grande destaque do esporte brasileiro esse ano, Lara, eu acho que é o tenista João Fonseca, não é? É porque ele chegou muito próximo dos grandes, né, Paulo? Ele na primeira temporada dele, ele termina como o 24º do mundo. E ele é muito jovem, então a perspectiva para que ele tenha outros títulos e, quiçá, né, se eleve nesse ranking, ela é muito grande. A única coisa que talvez ele tenha que tomar cuidado, e eu não digo necessariamente por ele, mas por todo o entorno, né? Pela ascensão dele, então, não, agora ele já é campeão, agora ele é melhor que o Alcaraz. Calma, gente, calma, deixa esse menino se desenvolver, que esse emocional não interfira no foco, no treino e no que ele pode trazer como atleta. Então, vamos respirar um pouquinho. Como o brasileiro é muito passional, muitas vezes colocam nas costas desses esportistas uma, sei lá, responsabilidade eles têm, mas assim, uma pressão que foi o que o Kurt, como é que é mesmo o nome? O Guga, ele mesmo relatou isso, né? E ele mesmo fala isso. Perguntaram assim, Guga, dê um conselho para ele, né? Ele justamente disse, não se deixe levar pela pressão, né? Faça bem o seu treino, jogue bons jogos e siga aí o seu foco. Olha, concordo totalmente com a Lara e só acrescento o seguinte, o padrinho do João Fonseca é o Federer, né? Então, assim, e você vê, por exemplo, faz o quê? 2 semanas, ele disputou um torneio de exibição em Miami e venceu um set do Alcaraz. E o Alcaraz teve que voltar a jogar, porque os dois estavam meio que soltando na quadra, né? Tava um negócio meio de exibição. E o Alcaraz teve que voltar a jogar todo para ganhar do João Fonseca. Então, eu concordo com a Lara, é uma questão de tempo. Vejo que a estrutura do garoto tá muito bem formada, porque ele tá blindado desse contato. Então, você vê que, por exemplo, ele já tem tomado decisões. Quando ele ganhou, se não me engano, foi o Aberto da Austrália. Não, ele não ganhou. Chegou na terceira rodada. Mas ele ganhou um campeonato. Ganhou. E o seguinte, já estava todo mundo falando, no próximo ele falou, não vou disputar, porque ele estava se preservando fisicamente, psicologicamente para outros torneios. Isso é uma coisa que, se a gente volta no tempo, a gente não encontra. O próprio Guga Kirten.
o fim precoce da carreira foi exatamente porque, em determinado momento, ele participava de todos os torneios, de todos os... E não era necessário ele fazer isso. Então, tanto que ele chegou a mudar de técnico, era aquele Larry Passos, depois ele mudou. Por quê? Porque, às vezes, um erro de percurso acaba com a tua carreira. E é isso que nós estamos vendo, que o Fonseca está muito bem focado. Isso que a gente está vendo, por exemplo, a Larissa, ela acabou de ser tetracampeã mundial. Você vê uma menina de 17 anos, você ouve aquela menina falando, você fala, meu, pera, onde que ela tirou essa maturidade? E aí você vê que quando ela deixa escapar um pouquinho dela, você vê que ela é a mesma fadinha, é aquela mesma menina que a primeira coisa que ela procurou quando ela foi declarada tetracampeã foi o irmão menor. Então você vê, que lindo, né? você vê que é uma outra mentalidade da pessoa. Ela não esquece que ela foi aquela menininha fantasiada de fadinha, que hoje ela é tetracampeã, ela não precisa mais provar para ninguém. Só que ela tem... você ouve e a menina, ela fala, ela tá falando para as menininhas que querem andar de skate, para aquelas menininhas que estão por aí e fala assim, acredita, o discurso dela, assim, é lindo, eu tô falando, eu fico emocionado, porque é lindo ver uma menina de 17 anos, tetracampeã mundial, dando conselhos para aqueles que estão assistindo e fala assim, será que... Sim, você pode, basta você querer, basta você ir atrás, E é isso que a gente está precisando. Eu acho que a gente chega no final do ano com algumas informações, com algumas notícias nesse sentido, de esperança, de coisa boa, de acredita, você chega. Não é só aquela coisa do tipo, passa um golpe, tá? Não. Sim. Olha, esporte, né? Vá atrás. Então, João Fonseca, a Larissa e outros tantos, sabe, são um orgulho desse país, a gente deve enaltecê-los sempre. No próximo bloco, nós vamos discutir coisas negativas também. Discutimos os sucessos do ano de 2025, mas teve prisão. Pela primeira vez o Brasil coloca na prisão por tentativa de golpe um ex-presidente da República e vários oficiais generais, almirantes, tudo na prisão por tentativa de golpe. Teve a escalada dos feminicídios, que questiona até essa questão do endurecimento de pena. O Brasil tem Lei Maria da Penha, o Brasil tem penas duríssimas para feminicídio e a gente assistiu em 2025 uma escalada de feminicídios. A gente discute a segurança no próximo bloco. Quer eliminar aqueles quilos extras de forma rápida e saudável? O emagrecedor da ISTV Shop acelera o metabolismo, queima gordura e reduz o apetite, ajudando você a alcançar um corpo mais saudável. Ele possui em sua fórmula o Psyllium, que é uma fibra solúvel natural. Ela absorve a água quando misturada aos líquidos, podendo aumentar em 20 vezes o seu tamanho, formando assim uma massa gelatinosa, limpando as paredes intestinais, eliminando toxinas e resíduos. Com ingredientes naturais, ele aumenta sua energia e disposição para o dia a dia. Sinta-se com mais autoestima e bem-estar. Peça o seu emagrecedor através do WhatsApp ou através de nosso site. Você emagrece de forma natural e saudável com o emagrecedor da ISTV Shop. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. São eles! A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos na nossa telinha. ISTV,
a TV dos clássicos. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Você tem dificuldades para dormir e acorda cansado? Experimente a melatonina da ISTV Shop. O suplemento natural que regula seu ciclo do sono de forma segura e eficaz. Com apenas uma cápsula antes de dormir, você relaxa mais rápido e desfruta de um sono profundo e reparador. Sem riscos de vício e sem efeitos colaterais, nossa fórmula de alta qualidade promove noites tranquilas e dias mais produtivos. Diga adeus às noites em claro e desperte renovado. Faça agora mesmo seu pedido através de nosso WhatsApp ou pelo nosso site. Dormir bem nunca foi tão fácil. A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Voltando com o ISFM News, agora é o último bloco desta quarta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, em que o Marcelo Pavão e a Lara Matos, comentaristas da nossa equipe, estão fazendo uma retrospectiva desse ano de 2025. Lara, a gente falou de coisa boa, né? A novela Vale Tudo, o filme Ainda Estou Aqui, o João Fonseca, o Ancelotti na seleção brasileira, mas também teve coisa muito ruim. E talvez um dos grandes destaques negativos do ano no Brasil seja na questão da segurança pública e especificamente na escalada de feminicídios. A gente tem penas duríssimas para o feminicídio e não resolveu o problema. A gente vai precisar buscar outras soluções. Paulo, infelizmente, assim, né? A gente está num momento... Um dado, só no primeiro semestre... houve 700 crianças que se tornaram órfãs de mães por feminicídios, de 400 mulheres. São muito mais feminicídios. Sim. Mas essas são mulheres vítimas de feminicídios que eram mães e deixaram 700 crianças órfãs. Então, nós estamos num momento de evolução frente à tecnologia, frente às facilidades da vida moderna, e parece que nós retrocedemos nessa questão. Eu trago aqui, quando você fala sobre penas duras, eu tenho algumas dúvidas, sabe, Paulo? Assim, para mim é muito claro que um crime, ele perpetua, ou um ato violento, porque a sanção não está funcionando. Então, eu não tenho dados estatísticos aqui para trazer, mas como já é uma prática no nosso país, né? Muito da lei não é cumprida ou é mal cumprida e tem atenuantes. Então, acredito que tem algum agente facilitador para perpetuar esse tipo de comportamento em relação ao homem, mas não é só sobre isso, é uma situação muito complexa. Nós também falamos aqui do comportamento do homem em relação ao comportamento da mulher, o papel que ela assume na sociedade. Então, eu lamento. Nós tivemos aqui a fala da deputada estadual Solange Freitas, que traz justamente isso. Então, na iminência de um ato violento ou crime, prisão imediata. E eu concordo com isso. E eu perguntei justamente para ela. Nós, quando olhamos para essa situação, nós olhamos diretamente para a mulher que é a vítima. Ok. Mas, em geral,
essa família tem um filho, esse pai, essa mãe tem uma criança. E o que eu perguntei é justamente isso. O que está sendo feito em relação ao acompanhamento psicológico dessa criança, desses 700 órfãos que você traz? Porque é claro que isso tem um desdobramento para médio e longo prazo. Então, quando a gente fala da violência contra a mulher, do feminicídio, não é necessariamente uma situação pontual sobre a vítima. Também é sobre a vítima. Existe um desdobramento familiar. Eu estou falando de uma ponta descendente, que é o filho. Agora pensa na outra ponta ascendente, que são os pais dessa mulher. Então o espectro é muito maior. Daí a seriedade disso. Nós precisamos, enquanto sociedade, nos manifestar em relação ao que está acontecendo. E volto a falar, não é uma condição da mulher defendendo a mulher. É uma condição da sociedade defendendo a mulher. Também é uma pauta em roda masculina. Então, o homem que tem um filho, qual é o discurso que ele traz na educação desse menino em relação ao respeito para com a mulher? Independentemente, Paulo, da causa, tá? Independente da causa. Então, nada justifica, nada. E, no geral, pelo que eu tenho ouvido, também não é um dado estatístico, as causas são passionais, ciúmes. Então, porque fulana conversa no celular, para menos. Eu posso conversar no celular com quem eu quiser. Isso não é justificativa por meu marido me matar porque ele tem ciúme. Menos. Não vamos colocar isso na conta da mulher. Não vamos. Que existe de fato uma mudança de comportamento da mulher na sociedade, inclusive em relação ao seu casamento, existe. Mas isso não é uma conta dela, é uma conta do casal. É uma conta do casal. O que era prerrogativa eminentemente masculina, agora não é mais. Mulher também trai. Agora, isso não justifica que ela vai ser vítima de violência, que ela vai ser vítima de assassinato. Pelo amor de Deus, aonde a gente está chegando? Então, a situação é complexa, ela não é simples, mas eu penso que sob o viés jurídico, legal, da lei, ou seja, tem que ser cumprido e de forma imediata. Não dá para ter atenuante nisso. Porque os casos estão crescendo de forma escalonável. Isso é complicado. Houve uma época no Brasil em que uma tese completamente estapafúrdia, meio que, o Pavão é advogado, meio que vigorava, sem nenhum sentido, que foi criada pelo advogado Evandro Lins e Silva para defender um assassino de mulher, né, o Doc Street, na década de 70. Legítima defesa da honra, muito bem criada, mas completamente absurda. E que valeu por mais de 20 anos. E nesse mês de dezembro nós conversamos, por 40 anos, né, praticamente, né? Nesse mês de dezembro nós conversamos aqui com o advogado Fauzi Hassan Chuk, e ele fez uma observação interessante, Pavão. Ele falou que esse assassino de mulher, cruel, covarde, ele está pouco se interessando pela quantidade de anos que ele vai ficar na cadeia. Ele quer matar, ele quer torturar, ele quer castigar. Se vai ficar 30, 40, 50 ou 20 anos, para ele pouco importa. Paulo, eu concordo. As abordagens que a Lara fez são perfeitas. Eu vou um pouquinho além. Paulo, primeiro, só eu tenho conhecimento de pelo menos uns 2 ou 3 ocorrências de mulheres que foram na delegacia da mulher e a delegada, uma mulher, perguntou: o que você fez para apanhar? Meu Deus. Tá? Então a gente tem que começar a botar o dedo na ferida mesmo. O feminicídio é a ponta do iceberg. Nós estamos vendo jovens de 18, 20 anos cometendo feminicídio. Ou seja, volta 20 anos, nós estamos falando dos anos 2000, por que esse jovem tão antenado, tão moderninho, continua matando? Porque em casa, pai agride, mãe se cala, ou mãe às vezes até tá junto com a agressão, e as coisas estão totalmente erradas, então consome droga, mas é o filho do vizinho que é o problema. Então,
os problemas estão dentro das casas e as pessoas fingem que não estão. Então nunca é o meu filho que é o drogado. Jamais que o meu filho bate em mulher. Então não dá. E aí quando acontece o feminicídio, a coisa chega assim, nossa, o que esse jovem fez e que não sei o que... Não, vamos lá no início das coisas. Então, Paulo, o que eu sempre falo pra você, eu defendo. Quem tem que usar tornozeleira com alarme é o agressor, que quando chegar num raio de 500 metros tem que ficar com aquela voz de carro da paçoca, feminicida a menos de 500 metros. Atenção! Imagine. É isso. Bom, você contrataria o locutor da propaganda da paçoca Você para gravar? contrataria o apresentador do ISFM? Pra fazer, entendeu? E outra coisa, Paulo, por que o feminicídio está explodindo? Porque antes era quantificado como um simples assassinato, como homicídio. Agora estão colocando o feminicídio, mas estão colocando de uma forma como se está explodindo. Não, já explodiu e continua a explodir todos os dias. Por quê? Porque o nosso Código Penal está atolado em 1940. Os operadores do direito penal não querem a atualização. A gente está vendo o que acontece no Congresso. Não dá. E outra coisa, Paulo, expoliação de bens do agressor. O cara bateu, matou, no exato momento ser expoliado dos seus bens, no limite de se garantir não apenas uma indenização, mas todas as reparações, e esse dinheiro ser usado em fundos, ou seja, tirar o dinheiro desses bonitões, dessas pessoas, porque, como a Lara falou, tem muita mulher ainda que os casos são grotescos na polícia, que é o cara batendo numa mulher e a mulher dele ao lado, assim, tipo, bate mais. Então a gente precisa colocar numa tipificação penal esse tipo de agressão, mas algo efetivo, não apenas a prisão. O que vai acontecer com a prisão? Não acontece nada. De repente vem um grupo de deputados amigos, aprova uma lei e tira essa pessoa da cadeia. Então, assim, tipo, ora, a lei, as favas, a lei. Agora, se você pega o agressor e você fala, no momento da prisão, todos os bens dele estarão bloqueados e expropriados no exato momento, porque matou, então você vai começar agora... Aí a gente vai começar a ver gente chorando, gente arrependida de matar, porque você fez doer o único órgão que essas pessoas sentem dor, que é o bolso. Então, além da prisão, expoliação, e não expoliação, porque também, vamos lá, o que tem de mulher aí que aceita se divorciar para blindar os bens do marido, que é um devedor quanto mais, um bandido, um criminoso. Então, assim, temos que fazer formação de quadrilha. Olha que lindo. Se você se divorciar para fugir de alguma condenação, bota todo mundo junto, sogra, sogro, filho, sobrinho, aí vai todo mundo, porque se o bandido é aquela coisa, usa Porsche, Lamborghini, carro com barco, aí quando é preso, eu não sabia. Que dinheiro, de onde vem esse dinheiro? Então, Paulo, tornozeleira eletrônica com alto-falante, expoliação e principalmente atualização da legislação e não sendo feita a toque de caixa. Nós, ano que vem, temos eleição e é o que a Lara falou. Não é só vote em mulher, não. Vote em quem fala. A minha proposta é endurecer as penas de feminicídio. A minha proposta é tal. Porque não dá mais pra gente ter o que nós temos hoje. Que a população em 2022 se posicionou por uma bancada fortemente direcionada a compelir a violência, a atarrachar, e 3 anos depois nós vimos que nada foi feito. Então não adianta nada ficar votando em delegado, general, tenente, comandante, seja lá o que for agente, se não chegar lá comprometido em fazer leis para isso. Que é isso que a gente não tem hoje. Isso é o mesmo do agro, é o mesmo da industrialização, o mesmo da educação. A gente precisa de legisladores, menos youtubers, influenciadores e mais pessoas que sentem na cadeirinha fazendo leis para melhorar esse país. Chega de blá 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 no Congresso. Um dos grandes micos de 2025 foi a apresentação de 6 textos diferentes
num espaço de 30 horas, 35 horas, para um projeto de lei super importante, que seria o de antifacção, e quem protagonizou isso foi o secretário de Segurança de São Paulo, que também é deputado federal, Guilherme Derrite. Agora, Lara, a gente teve esse ano no Brasil 2 contrapontos assim. A segurança pública passou a ser a principal preocupação do brasileiro e vai ser pauta importante na eleição presidencial e dos governadores do ano que vem, dos deputados, dos senadores. A gente teve em São Paulo operações de inteligência financeira, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, GAECO, Polícia de São Paulo, contra o crime organizado, com rastreamento de dinheiro, com asfixia de lavagem de dinheiro. E teve um contraponto no Rio de Janeiro, que foi uma operação policial com recorde de mortes na história do Brasil, que foi com 121 mortes. Então, a gente tem, de um lado, a inteligência, de outro lado, a truculência. O enfrentamento precisa existir, mas a inteligência é fundamental, não é? Sim. Logo que aconteceu esse episódio no Rio... Para uma política nacional de segurança pública. Sim. Logo que aconteceu esse episódio no Rio, eu estive aqui no programa e, enfim, as informações estavam pipocando e eu fui por essa linha, né? De que sim, houve uma truculência. Porém, Paulo, ouvindo depois, aquela ação, ela também foi planejada através da inteligência da polícia do Rio de Janeiro. A gente não pode ignorar isso. É que é muito diferente. Sabe assim, eu tenho a mesma doença, mas eu tenho 2 remédios diferentes para tratar a mesma doença. É mais ou menos isso. Uma coisa é o cenário de São Paulo, outra coisa é o cenário do Rio. Eu não estou dizendo que eu sou a favor da atuação do governador Cláudio Castro, porque eu também penso que tem um viés político, interesse aí por trás muito grande. Mas entenda, o Rio de Janeiro chegou num ponto que o estado de São Paulo ainda não. E a geografia do Rio, a forma como a facção no Rio, ela está muito mais paramentada e se posicionada estrategicamente até por conta da geografia do Rio. Ou seja, o Rio de Janeiro foi extremamente negligente até agora. Então, o remédio, a medida vai ter que ser mais firme. Mas isso também não justifica essas 121 mortes. Então, entenda, volto a falar, é uma situação extremamente complexa. Mas o que me, de alguma forma, assusta é uma medida pontual que tem esse efeito avassalador, e reticências. O que mudou? É essa a questão. Será que também, aí é uma teoria de conspiração, esse evento não aconteceu justamente por conta... Estávamos próximos da COP, nas pesquisas o governo Lula subindo. Então, eu não quero aqui ser polêmica, mas infelizmente você tem que olhar sob todo esse espectro. A gente tem que ter menos política para a segurança pública e muito mais segurança pública para a segurança pública. Quando você fala do Derrite, que traz 6 textos, eu particularmente ouço o Derrite, concordo com muitas coisas, outras não necessariamente, mas por que teve esse vai, não vai, não vai? Política. Então a gente precisa olhar as questões do nosso país com menos política e mais ação efetiva sobre o problema. Por quê? Porque quando a gente coloca a política no meio, a gente azeda a solução. Só que infelizmente, Paulo, essa dicotomia, essa polarização entre direita e esquerda, ela está tão grande. E nós estamos aqui falando no final do ano, onde nós estamos vendo aí a questão da anistia, enfim. Ela está tão grande e tende a ficar pior para 2026... que as questões políticas, elas estão tomando conta de pautas que são muito sérias e que a população está pedindo socorro. Por isso que a segurança pública é a pauta da vez. Quando a gente fala de mico, é porque 6 textos em um espaço de 1 dia, 2 dias, mostram o casuísmo, a irresponsabilidade com que foi tratado um tema tão importante. Não dá para ter mudanças tão drásticas num período de tempo tão curto para alguma coisa que deve ser deliberada com calma, com planejamento, com dados. Foi um mico, né, Pavão? Olha, aqui eu vou respeitosamente divergir da Lara nesse entendimento.
O Derrite, ele foi afastado da PM por excesso de letalidade. Começa por aí. Um cara que a própria corporação o afastou por excesso de letalidade. Ele não é a pessoa mais adequada a pensar em leis. Ele é desqualificado para pensar em leis. Segundo, eu vou citar só um nome. O promotor Gaquia, que mora num bunker que combate o PCC há mais de 20 anos. Ele não recebeu um telefonema. Desculpa, Lara, mas o Derrite, ele só faz política com a segurança que tanto merece atenção. Ele só faz política. E ele foi tão desastrado no movimento de lançar a sua candidatura ao governo do estado, porque vamos colocar o dedinho na ferida. Se ele tivesse feito essa lambança e desse certo, hoje ele era candidato ao governo de São Paulo, porque o Tarcísio iria pular de 2 para Brasília. Como deu tudo errado, Tarcísio fica, Derrite, se sair de candidato ao Senado, tá muito feliz. Então, Paulo, de forma amadora, politiqueira, o governo do estado de São Paulo trata a segurança e o Derrite, ele faz um desserviço à nação quando ele faz textos que ele sequer é formado em direito. Então, se você não tem a técnica mínima, você se cerca de pessoas para você trocar ideias. E o Derrite se revelou um arrogante, inconsequente e principalmente incompetente para tratar dessa situação. Tanto que a coisa não anda. Olha, um dos grandes destaques negativos do ano, a gente vai abordar rapidamente, é a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros militares de alta patente. A patente do Jair Bolsonaro é de capitão, mas houve prisão de generais, não é? Por tentativa de golpe. A gente passa a ter, dos últimos 7 presidentes brasileiros, depois das diretas, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Desses 7, 4 passaram pela prisão. Acho que 5, hein? 4. Collor, Bolsonaro, Lula e Temer. O Itamar, o Fernando Henrique e a Dilma não foram presos depois do exercício do mandato. A Dilma foi presa antes. Agora, a prisão do Jair Bolsonaro teve grande repercussão internacional e ela representa um fato histórico no Brasil. Pela primeira vez, um ex-presidente e militares são presos por tentativa de golpe. Se tentativa de golpe for crime, cumpra-se. É a primeira vez que 2 ex-presidentes estão presos. O Collor junto do Jair Bolsonaro. Agora, Paulo, essa repercussão internacional até por conta da atuação do Eduardo nos Estados Unidos e a influência do Donald Trump nessa questão, até por conta da anistia. É lamentável. O que eu tenho para dizer é que esse fla-flu também entre sai e fica, gente, quem perde a gente é o brasileiro e é o nosso país. Eu lamento. A ironia é que a tipificação do crime é feita por uma lei que foi promulgada pelo próprio Bolsonaro e a tipificação do crime é a tentativa e não a consumação, porque se fosse consumação hoje seria uma ditadura. Então, ele foi preso pela lei que ele mesmo promulgou, porque foi feita a lei exatamente pelo contrário, para ele impedir que dessem golpe nele. E aí ele utilizou para dar golpe e agora está sendo preso. Só que não adianta tudo, olha, gente, ano novo tá aí, vai vir pacotão, todo mundo vai ser libertado e ainda vão ganhar um peru. Olha, é interessante também que tanto o Fernando Collor como o Jair Bolsonaro, que foram presos esse ano, foram presidentes que exibiram, assim, o poder da forma física, né? O condicionamento físico, o vigor masculino, né? E, de repente, na hora da prisão, apareceram pedidos de prisão humanitária, tanto para o Collor, né? Que tinha aquilo roxo, né? Como para o Bolsonaro, que era o imbrochável, né? Os dois pediram prisão humanitária. É um detalhe irônico, né? Um detalhe triste da realidade política brasileira. A gente vê como é que funciona a questão do marketing político. Chegamos ao final, agradecendo a participação do Marcelo Pavão e da Lara Matos nessa retrospectiva
que teve o Gustavo Silva na operação da mesa de vídeo, Felipe Faustino na operação da mesa de áudio e o Jefferson Cruz na produção. E agradecemos principalmente a você que acompanhou a gente nessa edição, durante todo esse ano, você internauta, telespectador e ouvinte. Até amanhã, nesse mesmo horário, aliás, até depois de amanhã, nesse mesmo horário, das 7 da manhã, e um Feliz Natal, um super Feliz Natal para você e para sua família, porque vocês merecem.